Olá, príncipes e princesas! Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de um tema diferente. Mas esse vídeo, ele é para os príncipes e as princesas, para as tias, para os adolescentes, para você, papai, mamãe, família, que quer explicar para os seus filhos sobre um livro muito importante. No segundo domingo de dezembro, comemoramos o Dia da Bíblia. Olha que legal! E nós teremos 3 aulas sobre a Bíblia. Primeiro, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 119 e 18. Vamos lá? Vamos ler o que está escrito. Salmos 119 e 18 diz assim: Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha que palavra linda! Salmo 119 e 18. Essa é a palavra do Senhor. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Depois da leitura desse lindo versículo, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer o Papai do Céu. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua palavra. Que o Senhor venha esvaziar minha mente, preparar o meu coração, para que eu possa aprender esse lindo e precioso livro, que é a tua palavra de Deus. E eu venha entender um pouquinho da história da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Você sabe que livro é esse? É a Bíblia, a palavra de Deus. Você também sabe como a Bíblia foi escrita? Vamos aprender junto? Antigamente não era assim, igual é hoje. Mas as primeiras Bíblias foram escritas assim, em rolos, porém, no princípio de tudo, quando tudo começou, a palavra de Deus era transmitida oralmente. As pessoas, alguém falava, transmitia para outras, falando oralmente a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus transmitida para nós. E depois veio a palavra de Deus escrita em pedras e que nós conhecemos hoje, que sabemos que é os 10 mandamentos que foram escritos nas pedras. Ela é conhecida em vários países. Já foi traduzida em mais de 1000 línguas diferentes. Olha que interessante. Você sabe por que ela é tão procurada? Por que será? Porque é a palavra de Deus. Ela nos ensina o que é certo e errado. Deus inspirou alguns homens e eles escreveram a Bíblia. Em 2 Pedro 1:21, nos fala que os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas queriam destruir a Bíblia, mas não conseguiram. Deus tem protegido a sua palavra por muitos anos. Os livros foram colecionados e guardados pelos judeus até o ano 400 a.C. Moisés foi o escritor dos primeiros livros. Lembra que eu falei? Os primeiros livros da Bíblia, os quais ele recebeu no Monte Sinai. Os 10 mandamentos, a lei do Senhor, que foram escritos em 2 pedras. Os escribas, que eram homens que copiavam à mão a parte da Bíblia, escreviam em tiras longas de papiro, papel feito de planta ou pergaminho, feito de pele de animal. Eles usavam penas de aves para escrever. Os escribas sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus, então eles enfeitavam os rolos com metais preciosos e madeira entalhada. Depois dos rolos prontos, eles eram colocados em estojos feitos de couro ou tecido, guardados em uma grande arca que ficava na sinagoga.
os rolos demoravam para ser escritos. Por isso, somente os ricos e os sacerdotes tinham os rolos da palavra de Deus. Então, o povo ia até a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Lembra que eu falei lá no comecinho que a palavra de Deus era falada oralmente para as pessoas? Mais ou menos 40 pessoas escreveram a Bíblia, que receberam uma ordem de Deus para escrever. Alguns eram pastores de ovelhas, outros profetas e reis. Os anos foram passando e passando. A Bíblia permaneceu. A Bíblia em rolo foi a que Jesus conheceu. Era só o Antigo Testamento. Ela não era organizada em ordem como é hoje. Os escribas, depois de alguns anos, aprenderam a juntar as páginas umas às outras, como nos nossos livros. Mais ou menos em 1450, deu-se um acontecimento espetacular. Um alemão chamado Gutenberg inventou a máquina de imprimir livros e jornais. Ela era manual e funcionava bem devagar. Mas Gutenberg queria imprimir o livro mais importante do mundo. Imagine qual foi o livro a ser impresso? Isso mesmo, a Bíblia. Por causa dessa máquina, hoje tem milhares de Bíblias espalhadas por todo o mundo. Devemos agradecer a Deus, porque podemos ler a Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois de alguns anos, foi traduzido em português, em 1768. O povo inglês pode ler a Bíblia em inglês. O povo espanhol, o francês, o alemão e outros povos podem ler a Bíblia na sua própria língua. Vamos agradecer a Deus pela nossa Bíblia? Vamos ter cuidado com ela? Não vamos rasgá-la, não vamos sujar, não vamos deixar largada lá no armário. Vamos guardar a nossa Bíblia e vamos estudar ela com muito cuidado, porque é a palavra de Deus. Por causa desse acontecimento que teve lá atrás, como eu falei, é porque nós podemos ler a Bíblia. Essa, crianças, papais, mamães, tias, tios, líderes dos adolescentes, foi a nossa primeira aula sobre esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Você pode preparar o seu estudo aí para você estar falando com eles. Amanhã nós retornaremos com a segunda parte do nosso estudo. Tchau, tchau!